Paz do Senhor, amada igreja. Exaltado seja o nome do Senhor, pelo privilégio de uma vez mais nessa noite podemos estarmos reunidos para adorar e exaltar o nome dele. Você está feliz no Senhor? Amém. Que privilégio nós podemos estarmos aqui e de forma especial o privilégio de estar compartilhando a palavra do Senhor. Certamente é uma grande responsabilidade, mas sem sombra de dúvida, um grande privilégio. Vamos abrir nossas Bíblias em Romanos 4. Estaremos lendo alguns versículos deste capítulo e depois continuaremos no capítulo 5. Romanos capítulo 4. Estaremos lendo inicialmente o versículo 3, depois pulamos para o 23 até o final do capítulo. Amém? Capítulo 4, versículo 3 diz para nós: Mas o que diz a Escritura? Ela diz: Abraão creu em Deus e isso lhe foi atribuído para justiça. 23 até o 25. E as palavras lhe foi atribuído, foram escritas não somente por causa dele, mas também por nossa causa, visto que a nós igualmente nos será atribuído, a saber, a nós que cremos naquele que ressuscitou dentre os mortos, a Jesus nosso Senhor, o qual foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou para a nossa justificação. E vamos ler do versículo 1 até o 11 do capítulo 5. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual obtivemos também acesso pela fé a esta graça no qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, a perseverança produz experiência e a experiência produz esperança. Ora, a esperança não nos deixa decepcionados, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, embora por uma pessoa boa, alguém talvez tenha coragem para morrer. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de Cristo ter morrido por nós, quando ainda éramos pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira, porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados por Deus mediante a morte de seu Filho, muito mais, estando nós reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não apenas isso, mas também nos gloriamos em Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, mediante o qual recebemos agora reconciliação. Amém? Texto longo, um texto com várias verdades para nós, mas vamos orar neste momento e você logo pode se assentar. Senhor bendito Deus, papai, graças eu te dou pelo teu amor, teu cuidado. Graças eu te dou porque o Senhor é bom sobre as nossas vidas. E clamamos, Senhor Deus eterno, que uma vez mais o Senhor tenha a liberdade de falar aos nossos corações. Cremos, Senhor Deus eterno, Pai, que tua palavra é viva e eficaz. Cremos, Senhor Deus eterno, que a tua palavra pode e deve transformar as nossas vidas. Por isso clamamos, Senhor Deus eterno, que uma vez mais a tua obra seja feita, Senhor Deus, em nossa vida. Para que, Senhor Deus eterno, no meio dos dias, dos desafios, vivamos o teu querer. Senhor Deus eterno, Pai, clamamos para que as verdades, Senhor Deus, relembradas nessa noite, as verdades aprendidas nessa noite, venham, Senhor Deus, ser gravadas em nossos corações, para que não seja roubada, Deus, quando sairmos daqui. Clamamos, Senhor Deus, por isso, para vivermos, Senhor Deus, ousadamente a tua vontade, em nome de Jesus. Amém. Pode se assentar, meus irmãos. A vida do justo. A vida do justo. Verdade é que nós precisamos ser justos. E diferente do que seria óbvio pensar,
Para chegar a ser justos, há dois caminhos que nós precisamos trilhar. O primeiro caminho, e talvez até bem óbvio, é a dedicação diária. Ninguém que deseja viver a vontade do Senhor, ninguém que deseja viver os princípios da palavra, pode relaxar durante o seu dia a dia, pode se entregar a viver de qualquer maneira e dizer que é suficiente, por causa que todos os dias precisamos nos dedicar para viver a palavra do Senhor, para nos alimentarmos da sua palavra, para alimentarmos do que ela nos diz e para vivermos as suas verdades. Todavia, se fosse somente isso, talvez seria o óbvio que a gente ouve dentro e com certeza fora da igreja. Mas há um segundo caminho que todos os versículos que nós lemos estão falando. E essa segunda verdade é que, se vamos ser justos, precisamos receber essa justiça. Eu e você precisamos receber essa justiça. E por mais que o primeiro caminho seja importante, e sem o mesmo jamais seremos justos, ninguém se chegará a ser justo somente por ele. E essa verdade que parece talvez um tanto desafiadora de se entender, Paulo, entendendo o seu desafio, passa o capítulo 4 inteiro, não somente explicando, mas ilustrando o que é esse tal de justificação. Justificação não se trata de você ou eu conseguimos alcançar a justiça, mas recebemos ela. E por isso o versículo 3 que nós lemos diz com clareza, por isso diz as Escrituras, Abraão creu em Deus e isso foi atribuído por justiça. Será que nós entendemos o desafio dessa questão? Talvez eu pudesse ilustrar essa questão de estarmos num tribunal e então alguém está sendo condenado pelos seus erros, aquilo que fez, enfim, pode ter sido roubar, o que quer que seja. E aquele homem, na verdade, diz que, na verdade, ele vai sair daquela situação, não vai ser punido por causa de acreditar em outro que vai salvá-lo. Isso, na nossa realidade dia a dia, seria uma grande loucura, porque você tem que pagar pelos seus feitos, pelos seus atos. Mas quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós precisamos entender que se Deus nos tratasse desta forma, todos nós não teríamos esperança. Todos nós estaríamos tão aquém do padrão divino que não poderíamos alcançar o céu. A realidade da vida justa precisa ser entendida e talvez fica claro o nosso erro muitas vezes quando no dia a dia nós conversamos com pessoas, evangelizamos ou temos pessoas na nossa convivência e talvez somos tentados e às vezes essa tentação vem de pensar, poxa, mas o que falta para esse cara ser salvo? O cara faz as coisas, o cara é bom, mas ele não acredita. E olhando para o capítulo 5, nós vemos algumas consequências de vivermos essa vida justa que Deus tem para nós. E espero que você, assim como eu, seja lembrado e seja aprofundado em verdades, no qual a gente precisa entender o quão profunda é essa justiça de Deus. O quão profundo é se nós sermos declarados justos. E que tamanhas consequências isso tem para nós. Para título de introdução ainda, eu posso dizer sem sombra de dúvida que muitas vezes a gente cai no erro de achar que alguém pode parecer salvo, estar próximo de ser salvo, só precisa aceitar Jesus para ser salvo. Porque nós caímos no erro com facilidade de acreditar que o que a pessoa faz é o decisivo. E na verdade a grande questão é que nós precisamos ser transformados. E talvez, se fosse exposto todos os nossos pensamentos, como seria a avaliação das pessoas frente a nós? Se tudo aquilo que nós já pensamos e não fizemos, ou tudo aquilo que fizemos e não foi falado, fosse exposto, como estaria a nossa situação?
O grande desafio da vida justa não é parecer justo, não é ter algumas atitudes justas, mas ser totalmente transformado para que a nossa vida seja cada vez mais parecida em realidade com aquilo que Deus deseja para nós. E no capítulo 5 nós vemos algumas realidades que talvez nos incomode, para nós sermos desafiados a buscarmos diariamente a vontade do Senhor, que é essa vida justa que Ele tem para nós. A primeira característica que eu vejo no capítulo 5, daqueles que vivem uma vida justa, é a paz inabalável. O versículo 1 diz para nós: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. Temos paz com Deus. E o que seria essa paz? Certamente essa paz não é a ausência de problema. Certamente essa paz não se trata de você ter então agora uma vida no qual tudo é um mar de rosas. Certamente essa paz é uma segurança plena, no qual os problemas vêm, as dificuldades vêm, mas nada disso te desespera. O texto continua no versículo 2, pelo qual obtivemos também acesso a esta graça do qual estamos firmes. A promessa daqueles que são justos é uma paz inabalável, no qual as circunstâncias, no qual as dificuldades, no qual as perdas, no qual as dores, no qual as frustrações não podem abalar. E a realidade é que muitas vezes as situações nos abalam, ou não? Ou será que, na verdade, muitas vezes, quando as notícias não são boas, a gente é abalado? Quando as perdas vêm, sejam nas mais diversas áreas da nossa vida, parece que essa paz é uma utopia. E então nós fazemos planos, fazemos projetos e talvez não aconteçam como gostaríamos. E então essa paz, no qual para mim o texto mais destacado da Bíblia é Filipenses 4:7, que lemos no começo desse culto. A paz de Deus que excede, ela excede. Por isso ela é inabalável. Mas será que talvez as perdas, preocupações, não nos tem deixado inquietos, não nos tem deixado ansiosos, não tem nos deixado aflitos? E o texto diz para nós, irmãos, lamento te informar isso se você não tinha pensado sobre essa questão, que a realidade de nós sermos abalados por essa situação, ouça o que estou te falando, não é simplesmente porque as dificuldades vieram, não é simplesmente porque as dores vieram, não é simplesmente por causa de uma situação às vezes até patológica ou tantas coisas que a vida nos oferece. O texto está dizendo que a consequência de ser justo por Deus é ter paz. E por que nós não a temos às vezes? E por que muitas vezes as aflições, as preocupações, as ansiedades tomam o nosso coração? A grande pergunta que fica para nós é como que nós fazemos para ter essa paz? Como que nós vamos fazer para ter essa paz? Para que frente aos dias tempestuosos, ela não venha a ser perdida e ela verdadeiramente seja inabalável. Verdade é que, lamento te informar, mas nem sempre todos os nossos problemas se resolverão. A promessa de Deus não é que no nosso tempo, ou mesmo no tempo futuro, todos os nossos sonhos ou realidades, ou aquilo que nos inquieta vai passar. Nesta vida não. Mas o que a palavra de Deus está dizendo para nós, no qual nós precisamos entender, é que nós só viveremos essa paz inabalável se, em vez de nós estarmos seguros naquilo que temos, nas pessoas que estão à nossa volta, na saúde ou em qualquer outra coisa que a vida possa nos oferecer, de legítimo ou não, se estiver fundado em qualquer uma dessas coisas, será abalada. Mas ela precisa ser baseada na fé. E se a nossa paz estiver baseada na fé, você poderá não ser abalado. A sua paz não poderá ser tirada.
A sua paz será acima das circunstâncias. Eu não combinei com o texto com o irmão Coelho, mas o texto lido no começo vai dizer que eu tudo posso aquele que me fortalece. Eu brinco que esse é o texto mais mal interpretado da Bíblia, por causa que parece isolado do seu contexto uma declaração positiva, né? Nossa, eu posso tudo aqui, tudo, porque Deus me fortalece, mas não é isso que o texto está dizendo. O versículo 2 diz: eu posso passar fome, posso passar necessidade, porque nada disso me abala. Porque nada disso me tira a paz. Porque nada disso está além do meu Deus. Percebe como viver uma vida justa está muito além do primeiro caminho. Você precisa se dedicar. Eu preciso me dedicar. Eu preciso me esforçar para controlar a minha língua, minhas atitudes, a minha vida. Claro que preciso, nós precisamos. Mas mesmo com todo o nosso esforço, somos totalmente incapazes de trazer paz ao nosso coração. Porque a verdade é que muitas e muitas vezes o nosso coração se inquieta. O nosso coração se apega, o nosso coração está depositado em tantas coisas que são abaláveis, e sendo abaláveis podem nos derrubar. A primeira característica é uma base inabalável. E que em vez de nós olharmos para os problemas que muitas vezes estão aumentando a nossa inquietação, estão aumentando a nossa insegurança, que o nosso grande esforço seja para nós, mesmo nos maiores tempestades, mesmo que elas não estejam passando, nós continuemos crer naquele que nos salvou, naquele que nos justifica, naquele que fez a obra até aqui e continuará a fazer, resolvendo esse problema agora, depois, ou nunca resolvendo, mas nós podemos crer que Ele é o nosso Deus, estará conosco. Mas há uma segunda verdade, alguma segunda característica de uma vida justa, que nos faz entender porque o nosso esforço é totalmente insignificante para nós fazermos frente aos desafios do parâmetro, do padrão que Deus tem para nós, que é a alegria verdadeira. O texto, em muitas traduções, no versículo 2 e no versículo 3, traz a palavra gloriar-nos. Na minha tradução diz: e nos gloriamos na esperança da glória de Deus, e depois nos gloriamos novamente. Um estado descrito de tamanha alegria e contentamento por algo, uma descrição de alguém que exulta, de alguém que está quase fora de si de alegria. E sejamos sinceros uma vez mais conosco, será que a maioria dos cristãos está vivendo essa vida? O que você acha? Quando você vai completar os irmãos no começo e no final do culto, o que você acha? O que você avalia, irmão? Então, os cristãos estão vivendo essa vida de alegria verdadeira? E olhando para nós, você é alegre? Não precisa dar risada o tempo todo, a vida não é assim. Mas se você fosse avaliar a sua vida, como que você olha o seu passado, o seu presente, o seu futuro, e como você está vivendo sinceramente, sem uma resposta religiosa, é só para você. Você é feliz? Você é feliz? Ah, mas Guilherme, você não sabe o que eu estou passando. Você não sabe a notícia que aconteceu, deixou de acontecer. A verdade é que muitas vezes há desertos terríveis na vida, que talvez você nunca imaginou que passaria, muito menos que daria conta de passar. Mas o que esse texto está nos mostrando é que Deus preparou para nós, no meio dos desertos, que muitas vezes a vida vai nos oferecer, que muitas vezes a vida vai nos fazer enfrentar. Deus preparou 2 poços para que a gente possa, frente às circunstâncias da vida, nós possamos verdadeiramente sermos alegres. O que eu quero te destacar, irmão, é que o texto do capítulo 5, ele está descrevendo consequências daqueles que são justos. Então, na verdade, se nós somos justos, declarados por Deus,
Nós devemos ter essas características. Não é uma opção ser alegre, não é uma opção ter paz. Mas note como muitas vezes está muito acima do que a gente consegue. Como está muito acima do que a gente consegue com nossa dedicação, empenho, capacidade, equilíbrio emocional, mental, enfim, consegue. O primeiro poço nesses desertos que muitas vezes tentam sugar nossa alegria está no versículo 2, na parte final, e nos diz: e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. O primeiro poço que Deus colocou para que nós não ficamos sedentos, ficamos desesperados no meio de desertos que a vida nos oferece, é nós lembrarmos que tem algo inestimável, incomparável e nos esperando no porvir. E que independente da circunstância, independente do que a vida lhe ofereça, independente até mesmo de como a vida aqui termine, nós podemos ter uma alegria eterna, por causa que nós ainda hoje podemos ter essa alegria, porque o que é esta vida perto da eternidade? O tempo que eu tive no Jardim Europa, eu confesso que eu tive uma experiência que me marcou muito, no qual os irmãos devem se lembrar do presbítero Arnildo, da irmã Veleide, né? E no tempo que eu estive lá, acompanhei, fui visitar algumas vezes a irmã Veleide, e a irmã Veleide, ela mora mais no centro da cidade e acaba indo, no tempo que eu estive lá, ela já não frequentava mais a igreja, ela acaba indo com a filha, porque ela não tem locomoção. Enfim, né, a gente respeita, mas eu ia lá para visitar ela e tudo mais. Confesso que numa das visitas que eu estava conversando com ela, e tocamos nessa questão da congregação, né, mesmo ela não indo lá, ela continuava sendo dizimista, né, fato que chama a atenção, né? E ela lembrou de uma história do passado do presbítero Arnildo, né? Eu tive poucos contatos com o presbítero Arnildo, mas o pouco que a gente ouvia falar, o pouco que eu conversei com ele, o pouco que eu li do livro, mostra realmente um homem que viveu a vontade de Deus. Alguém que se entregou para aquilo, alguém que naquilo falava, na sua vida, e é impressionante que qualquer um ali da congregação falava, aquele homem tinha um dom da liberalidade, não é possível, né? Ele ofertava mesmo, não tinha preocupação quanto a isso, a sua renda não era grande, e ele não tinha esse problema. Mas ela contava a história do velório do presbítero Arnildo. E confesso, irmãos, que naquele momento eu tive que chorar com ela. Não sei se você se lembra do velório do presbítero Arnildo. Eu confesso que eu não fui, tá? Mas o presbítero Arnildo não tem parentes em Cascavel. O presbítero Arnildo e a irmã Veleide não tem parentes em Cascavel. E o lógico do velório do presbítero Arnildo seria em Quatro Pontes, não me lembro qual é a cidade, que eles têm parentes aqui perto. Mas eles decidiram fazer em Cascavel. Por causa que eles têm uma igreja aqui. Por causa que eles têm irmãos de fé. Por causa que eles têm pessoas no qual eles investiram a vida, ou enfim, são pessoas que caminharam com ele. E naquele momento eu tive que ouvir da irmã Veleide que eles passaram a madrugada quase sozinhos. Exceto por uma ou duas pessoas que nem da igreja não era. E deixa eu te perguntar, quem que você acha que vai estar no seu velório? Bom, eu sei, muitas pessoas não gostam de pensar na vida, não gostam muito de pensar no fim. Mas, irmãos, a gente se dedica, se você quer viver a vontade de Deus para a sua vida, você está se dedicando à vida de pessoas. Sejam familiares, sejam pessoas à sua volta, sejam pessoas da igreja, sejam pessoas fora da igreja, você está investindo em vidas. E será que seria muito pedir para que essa pessoa estivesse lá no seu velório? E a verdade que a gente tem que confessar é que às vezes o justo morre de uma forma lamentável. Ou como que você descreve um velório assim? Estou dizendo tudo isso, irmãos, por causa que a gente não sabe o que a vida vai nos oferecer. E que o seu velório não seja assim. E que a sua vida não se encerre assim nessa terra.
Mas a verdade, irmãos, é que mesmo vivendo de forma justa, muitas vezes a gente não sabe o que amanhã vai nos trazer nessa terra. Nós não sabemos. Nós não sabemos como a nossa vida vai passar, muito menos como vai terminar. Mas uma esperança e uma alegria que nós temos para enfrentar todos os desertos, seja qual for eles que você esteja passando, é que lembrar que mesmo que esta vida te faça passar pelas dificuldades mais terríveis, pelas injustiças mais tenebrosas, pelas situações que você jamais pensaria passar, você e eu temos uma esperança eterna de estar com o Senhor, de ver o Senhor, de conhecer a Ele, de estar com Ele, de viver tudo aquilo que Ele sonhou para as nossas vidas, nessa vida não chegamos nem perto de viver. E essa alegria precisa inundar o teu coração, para que no meio dos dias, o deserto, os problemas, não venham fazer você se tornar uma pessoa amarga. Para que no meio dos desertos que a vida te oferece, a areia possa estar nos seus pés, a areia possa estar no clima, mas não esteja no seu coração. Mas há um segundo poço, que nós precisamos entender que Deus, você não buscou isso, irmão. Deus te deu. Deus nos dá essa esperança. Note como viver uma vida alegre está muito além de você se esforçar. Deus te deu a eternidade, mas Ele também te deu outro poço, que é o poço não do que vai ser, mas de nos gloriar nas lutas desta vida. Versículo 3. E não somente isso, não nos gloriamos somente na esperança da glória de Deus, mas também nos gloriamos nas tribulações. O segundo poço que Deus colocou para nós nos alegrarmos, irmãos, é entender que esse deserto que você está passando, que você passou, que você vai passar, é motivo no Senhor de alegria. Que no Senhor, as dificuldades, as circunstâncias, os problemas mais tenebrosos que o mundo possa fazer você passar, que esta terra possa oferecer para alguém, nesse texto está deixando claro que para o justo isso é motivo de alegria. Sabe por quê? Porque através dessas situações tenebrosas, difíceis, Deus está gerando boas coisas na sua vida. Deus está me ensinando, Deus está te ensinando. E aí então nós entendemos porque tantas vezes nos falta alegria, porque Deus colocou um poço para nós bebermos água, mas a gente encara como se fosse um deserto. Em vez de ser algo que nos alimenta, não pelo que ele é, não pela circunstância, eu estou falando para você amar a dor, a dificuldade, irmão, mas entender que através disso, Deus está fazendo uma obra na tua vida. Deus está fazendo uma obra nas circunstâncias e nas pessoas. E nós temos motivos para nos alegrar. Nós temos motivos para nos alegrar. Nós temos motivos para nos alegrar. Filipenses 4:4, alegrai-vos, uma vez mais vos digo, alegrai-vos. Eu não estou te dizendo qual a circunstância que vai passar, eu não estou dizendo o que você está vivendo. Na verdade, nada disso importa frente aos motivos que nós temos para nos alegrarmos. E o terceiro e último característica da vida justa, que nós precisamos entender, que nós precisamos viver, e que Deus na sua misericórdia nos ajude a cada dia, nos esforçarmos, não para simplesmente ser um pouquinho melhor, mas para vivermos essas verdades. É descrita nos versículos de 6 até o 10, no qual nós vemos, precisamos viver em amor. Lembra-se que na introdução nós falávamos sobre a questão de só alcançaremos isso por meio da fé? E deixa eu te fazer uma pergunta. O que te traz sabor para a sua vida? Certamente, em boa medida, as pessoas que nos são importantes e também as pessoas que se importam conosco, né? E estamos aqui com algumas perguntas um pouco dolorosas hoje, né? Talvez já tenha até te assustado.
Mas por que você estaria disposto a morrer? E talvez um pouco mais inquietante, né? Quem que você acha que estaria disposto a morrer por você? E agora, você estaria disposto a morrer por um bandido? Você estaria disposto a morrer por um político? O que você acha? Vou nem citar nome aqui, diga qual é o seu pior político aí. Você estaria disposto a morrer por ele? Mas o versículo 7 a 8 diz para nós: dificilmente alguém morreria por um justo, embora por uma pessoa boa, alguém talvez tenha coragem para morrer. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de Cristo ter morrido por nós, quando ainda éramos pecadores. E só deixa eu te deixar bem clara essa questão. Eu não sei que político que você pensou, eu não sei quem que você acha que é a pior pessoa do mundo, mas perante o padrão de Deus, ele está tão mal quanto você. Pelas suas próprias forças, pela sua própria dedicação, está todo mundo lascado, irmão. Mas por mim, por você e pela humanidade, Cristo não só veio à terra, não só deu ensinamentos, não só passou um tempo aqui, não só se sacrificou em seu tempo, esforço, suor, mas até a última gota de sangue por você, por mim. Quando nós entendemos essas questões, fica para nós: quantos de nós passamos a vida levando cargas desnecessárias? São frustrações do passado, são feridas e traumas, são mágoas, sentimentos ruins dos mais diversos. Será que você precisa levar essas cargas? Eu não sei como foi a sua infância, eu não sei se você tem memórias boas ou ruins, mas a verdade é que viver não é fácil. E que mais cedo ou mais tarde nós passamos por situações que foram injustas. Foram que você não queria, você passou e as mágoas vieram, as feridas vieram. E deixa eu te deixar isso muito claro: nós só vamos vencer cada um desses traumas vivendo o amor de Deus, abraçando esse amor que está muito além de todas as situações de rejeição, medos, traumas, frustrações que passou ou vai passar. Na verdade, eu estou encerrando a minha pregação e talvez você tenha percebido que a vida justa se trata menos do que você faz e muito mais do que você recebe. Ser justo não se trata de você gabaritar as leis de Deus. Se trata de Deus te dar presentes no qual te capacita de viver a vontade dEle. E você e eu precisamos abraçar essas verdades, porque somente elas podem livrar o nosso coração de ser mau. Porque se o nosso coração não for alegre, ele se contaminará de coisas terríveis. Se o nosso coração não estiver em paz, você e eu sabemos muito bem o quão terrível fica a situação. E se o nosso coração não for regado constantemente pelo amor de Deus, o que sobra, irmão? O que sobra? Nós precisamos dessas verdades para sermos justos. Uma justiça que não se trata de você ser bonzinho, você dar dizer boas palavras, você dar o dízimo, você fazer todas as coisinhas que, como diz a prancheta. Mas se trata de receber esses presentes de Deus. E frente a esses presentes de Deus, ser transformado, ser tratado em glória, para cada dia ser mais parecido com o nosso Mestre. E aí então, as atitudes serem melhores é consequência. As palavras serem melhores é consequência. Feche seus olhos neste momento. Senhor bendito Deus, eu te dou graças, porque o Senhor tem nos dado muitos presentes. Verdade que muitas vezes nós perdemos coisas, perdemos oportunidades,
perdemos pessoas, mas nessa noite fomos lembrados de tanta coisa que o Senhor tem nos dado. E que a promessa do Senhor é que eles estão acima das circunstâncias. Elas estão em cima de qualquer perda dessa vida. Nos ajuda, papai, a viver. Continue com seus olhos fechados. E a pergunta que eu te faço é: você tem vivido de forma justa? Espero ter deixado claro nessa noite que se trata muito mais de receber esses presentes do que qualquer outra coisa. Então, você tem paz. Isso tem inundado o seu coração. Porque senão eu gostaria que você colocasse a sua mão no seu coração. Para que nós estejamos orando juntos e clamando: Senhor Deus, eu não tenho essa paz. Eu creio no Senhor, eu confio no Senhor, mas a verdade é que as circunstâncias, as dificuldades e qualquer outra coisa tem feito eu perder a minha paz. E a tua palavra, nesse capítulo, diz que é consequência de viver uma vida justa, de receber a justiça que vem do Senhor, e eu quero receber. Nós precisamos buscar, irmãos, todos os dias. Você é alegre, irmão? Você é verdadeiramente alegre? Ou você vive reclamando: mas é por causa que a comida queimou, mas porque o dia tal, mas porque... Sempre tem motivo. Sempre tem um motivo. Mas meu Deus do céu, Deus nos chamou para sermos alegres. Deus tem depositado poços na nossa vida para que nunca falte de jorrar essa alegria do Senhor. Coloque a mão no seu coração. Se você foi tocado por essa mensagem, não deixe de curtir esse vídeo. Inscreva-se no nosso canal no YouTube e assim você pode ter acesso a mais mensagens como essa para edificar a sua vida. E se você deseja fazer parte da nossa igreja, ter mais acesso às nossas informações e novidades, é só você baixar o nosso aplicativo no seu celular. Baixe gratuitamente. É só você abrir a loja virtual no seu celular e digitar IBI Cascavel. Ali você baixa o nosso aplicativo e tem mais acesso às nossas novidades e faz parte dessa família também. Deus te abençoe e um grande abraço.